do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e o deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu tenho dito, estamos nesse tempo da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele tem muito a nos ensinar, porque Ele é o Senhor. Vocês viram aqui no Evangelho de hoje, capítulo 2, do versículo 23 até o 28, do Evangelho de São Marcos, essa questão agora do sábado. Os fariseus, os doutores da lei, as autoridades daquele tempo perseguiam Jesus por causa da questão do sábado, porque no Antigo Testamento era assim: sábado era o dia do Senhor, porque Deus descansou no sábado depois de ter feito toda a criação. Claro que Deus não ficou cansado, mas é uma forma de dizer assim: Deus parou para contemplar a sua obra. E aí ficou como o dia de sábado, o dia de nós contemplarmos a Deus, de estarmos com Deus. O dia de oferecer sacrifícios a Deus, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o domingo se tornou o dia do Senhor, porque ali começa a nova criação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no domingo, porque foi o domingo que Jesus ressuscitou. No sábado, no Antigo Testamento, Deus descansou. No domingo, Novo Testamento agora, Jesus ressuscitou. Então, cabe a nós cristãos comemorarmos o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí os primeiros cristãos que foram os judeus que se convertiam ao cristianismo. Eles no começo ainda estavam ali naquela questão de comemorar no sábado, mas depois eles foram entendendo. O Espírito foi inspirando no coração dos apóstolos, que era no sábado que deveria acontecer agora o dia do Senhor, o dia dedicado, domingo, dia Dominus, dia do Senhor, porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou. Então, para nós católicos, o dia do Senhor é o domingo. Mas voltemos à questão, eles estavam ali naquela coisa, porque para eles, no dia de sábado, nem pegar as espigas para comer. No caso aqui, as espigas do trigo, poderia fazer, porque isso incluía como trabalho. E aí Jesus mostra para eles que não é bem assim. Sim, o dia do Senhor é o dia do Senhor, mas diante de uma necessidade, os discípulos estavam com fome, então eles não iam poder pegar as espigas para comer, porque era o dia do Senhor. Não, não é bem assim. E aí Jesus fala que Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do domingo. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O dia de sábado, no caso, o domingo para nós,
É o dia em que nós nos dedicamos a Deus inteiramente. Sim, nós devemos nos dedicar ao Senhor. Mas não é porque uma pessoa vai cozinhar que agora está infringindo o sábado. Então, tudo está infringindo o domingo. Todos nós precisamos agora voltar para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E na história da igreja nós vamos vendo que aí os pagãos que cultuavam os deuses pagãos, eles foram sendo batizados porque eles se encontraram com nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que hoje eu estou de vermelho, porque a igreja celebra essa memória facultativa, ou seja, hoje o sacerdote pode lembrar este santo, que é São Sebastião, ou pode celebrar a missa com verde não lembrando. Mas como São Sebastião é um santo tão popular aqui no Brasil, aí nós temos aí São Sebastião do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem como nome São Sebastião, que lá nos inícios houve uma guerra e essa guerra foi vencida justamente contra os franceses que queriam dominar aqui o Rio de Janeiro. E foi neste dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro, que vencemos os franceses. E aí deu-se o nome São Sebastião do Rio de Janeiro. Então hoje estamos celebrando São Sebastião. Mas quem foi São Sebastião? Nós precisamos sempre trazer um santo para que nós possamos entender essa dinâmica da vida cristã que perpassa também pela perseguição, pelo sofrimento. E esses homens e mulheres que deram a vida e que são os nossos heróis, que deram a vida por amor a Jesus Cristo, derramando o sangue, morrendo e dizendo: eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus. Então, quem foi São Sebastião? São Sebastião foi um soldado romano. Não podemos esquecer que ele era francês. Ele nasceu na cidade de Narbona, na França. Depois ele foi para Roma. Lá ele se tornou um grande soldado. Estamos aqui no século III. E ele era muito querido pelo imperador Diocleciano. E o imperador Diocleciano era um imperador que não suportava os cristãos. Eles matavam os cristãos. Só que Sebastião, ele se tornou cristão. Ele era um soldado querido, repito, por Diocleciano. E ele, em momentos assim, escondido, ele cuidava dos cristãos que eram presos. Ele ia lá, confortava os cristãos, falava de Deus para ele, falava de nosso Senhor Jesus Cristo. Até que um dia, meus irmãos, encontraram ele fazendo isso. E aí foi levado a Diocleciano, e Diocleciano não gostou daquela atitude. O amor que tinha a Sebastião se tornou agora um ódio. E ele fez de tudo para que Sebastião pudesse renunciar ao cristianismo, ao catolicismo, e Sebastião disse que não iria. E aí o que foi que eles fizeram? Levaram Sebastião, amarraram ele numa árvore. É por isso que na imagem de São Sebastião nós temos ele amarrado numa árvore. E ali flecharam, jogaram flechas e deixaram ele lá para morrer, naquela agonia que ele estaria até a morte. Deixaram lá.
Mas uma mulher chamada Irene, que depois se tornou santa também, foi lá e viu que ele estava vivo. Tirou ele ali, desamarrou e cuidou dele. E São Sebastião ficou curado imediatamente, ficou bom. Só, meus irmãos, que ele não desistiu de continuar consolando e ajudando os cristãos. E ele foi diante de Diocleciano e disse que Diocleciano não podia continuar fazendo aquilo com os cristãos, que ele precisava perdoar os cristãos e deixar os cristãos servir a nosso Senhor Jesus Cristo livremente. Se Diocleciano servia aos deuses pagãos, os deuses romanos, que ele deixassem os cristãos prestar o culto a nosso Senhor Jesus Cristo. Diocleciano ficou com muita raiva. E aí, o que foi que ele fez? Mandou decapitar São Sebastião. E aí, jogaram o corpo dele lá no esgoto, depois que ele já tinha morto. E aí, ele morreu e uma outra pessoa também pegou o corpo dele. Mas aí ele morreu mesmo. Foi assim que Sebastião morreu, dando a vida, mostrando que nós precisamos lutar pela salvação das almas e que, se for preciso derramar o sangue, derramaremos o sangue, mas professaremos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu quero trazer um detalhe também, aqui no Brasil, que existe um secretismo religioso. E precisamos estar atentos a isso. Porque nessas religiões, não sei se é na Umbanda ou no Candomblé, eles têm São Sebastião lá e eles dão o nome de Sebastião de Oxóssi. É uma mistura de catolicismo com outras religiões. E, se eu não me engano, é amanhã, dia 21, que eles comemoram o dia de Oxóssi, que seria uma divindade, um orixá, que é da caça, porque uma vez que ele foi flechado, fizeram essa mistura. E aí, por parte de nós católicos, há uma confusão, e as pessoas falam que, no caso, São Sebastião, ele é Oxóssi também. Não. São Sebastião é Sebastião, não é Oxóssi. Houve essa mistura. Eu estou falando isso para nós católicos compreendermos. Né? Se lá nessas outras religiões eles colocam São Sebastião como Oxóssi, porque Oxóssi é um orixá, é uma divindade, e trazem essa divindade da caça, com o nome com aquela imagem de Sebastião, e isso cria uma confusão dentro de nós. Estou falando isso para nós católicos ficarmos esclarecidos em relação a isso. São Sebastião é um santo da Igreja Católica. Ele não é Oxóssi, ele é Sebastião. E você acabou de ouvir toda a narração de como aconteceu toda essa vida de São Sebastião até esse momento em que ele morre derramando o sangue por nosso Senhor Jesus Cristo e professando a sua fé na Igreja Católica. Não vamos nos confundir. Não vamos nos confundir. Repito que São Sebastião é um santo da Igreja Católica. Não é uma divindade de uma outra religião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Sebastião, rogai por nós.